Novidades sobre a série Lanternas. O Chris Mandi trouxe atualizações sobre a lore da série, sobre toda a cronologia da série, sobre quando vai se passar a série. Ela vai se passar em 2 momentos do tempo, então vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Siga aí nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok, lá tem vídeos, tem notícia, curta lá os conteúdos, dê uma força por lá também. Muito obrigado aos membros que apoiam o canal, tem os bate-membros, os super membros. Se puder apoiar o canal também, a partir de R$ 4,99 você ajuda muito o canal a crescer no YouTube. Muito obrigado. Chris Mandi confirma que a história de Lanternas começa em 2016, quando ocorre um tiroteio na pequena cidade rural de Rushville, Nebraska, nos Estados Unidos. Hal Jordan, que vem monitorando a cidade à distância há algum tempo, está convencido de que se trata de um incidente extraterrestre. No entanto, a autoridade local, a xerife Carrie, que vai ser a atriz Kelly MacDonald, não encontra nenhuma evidência que sustente essa afirmação. Abre aspas para o Chris Mandi sobre a mitologia dos Lanternas Verdes na série. Na história da tropa, o Anel sempre escolhe o Lanterna. Essas são as regras. Foi assim que Hal conseguiu o cargo. Nunca houve a intenção de haver um Lanterna Verde da Terra, mas depois de um de seus membros, a Bin-Sur, caiu fatalmente no planeta. O anel do alienígena foi atraído por esse ex-piloto para ser seu novo portador. Sobre o John Stewart, ele também fala, abre aspas, o recrutamento do John, no entanto, marca a primeira vez que os Guardiões do Universo, os próprios fundadores da tropa, intervieram para auto-ungir um membro de sua ordem. Eles sentiram que tinham justa causa. E aqui o Chris Mandi explica a intenção de Lanternas. Queríamos contar uma história realista, com alguns mistérios diferentes dentro dela. O que temos a nosso favor é que se trata de uma história dos Lanternas Verdes. Eles podem conjurar qualquer coisa com o anel. Eles viajam para fora do planeta. Queremos usar tudo o que há de melhor na mitologia dos Lanternas Verdes, mas ao mesmo tempo queríamos que tivesse a atmosfera de um mistério sofisticado sobre o passado de Hal Jordan com Sinestro e se isso vai afetar na relação dele com John Stewart. Abre aspas para o Chris Mandi de novo. O que nos interessa é a ideia de que o Hal foi treinado por Sinestro e está treinando John. Na árvore genealógica, estamos muito interessados em entender o que é transmitido e o que não é. Conversamos bastante sobre parceria e treinamento, o que Hal absorveu de bom ou ruim de Sinestro. Isso levanta muitas questões interessantes. A principal preocupação de Hal Jordan agora é focado em treinar seu próprio substituto. John é o Lanterna Reserva caso algo aconteça com Hal. É a velha guarda e o herdeiro aparente. Exploramos bastante essa tensão nesse período inicial. Sobre a história aqui, o showrunner fala o seguinte: existe uma tensão familiar em termos de jurisdição. Não é como o FBI e os moradores locais. É a tropa dos Lanternas Verdes e um xerife local. Essa é a nossa entrada na cidade e no mistério. Sobre a estética, ele fala o seguinte: acho que os fãs de Lanterna Verde não vão sentir que transformamos a história em algo marrom. É muito mais, estamos nesse mundo, abre aspas, e quando usamos os poderes, eles são extremamente como as pessoas esperam que sejam. Sobre o poder dos Lanternas Verdes, ele diz o seguinte: é o poder da criatividade, até certo ponto. Você está pensando na hora, e o poder daquilo que sua mente decide que vai resolver o problema à sua frente. Então, tentamos nos divertir com isso. Há momentos em que usamos isso de uma forma engraçada no meio de uma situação, e há momentos em que usamos de maneira mais prática. Sobre o Guy Gardner, ele diz o seguinte: ele descreve como fabulosamente irritante e que vai aparecer na série algumas vezes. Para finalizar, de acordo com o próprio Chris Mandi, Lanternas foi concebida como uma série com várias temporadas, deixando a porta aberta para explorar mais lanternas à medida que a história se expande. Eu estava blefando totalmente se dissesse que posso revelar o final da série. Ou seja, algo no final vai deixar um gancho para uma segunda temporada. Quem sabe um personagem novo, uma Jessica Cruz, um Kyle Rayne, um Simon, sei lá, chutando aí algum outro lanterna, pode estar vindo aí para compor essa série que vai ser baseada em investigação e mistério. Pelo que eu entendi, o John Stewart ele vai
começar a ser treinado pelo Hal em 2016. Então toda a cena que a gente vê talvez ele sendo treinado é há 10 anos atrás. Mas isso não significa que ele é o Lanterna. Tanto que ele até fala no trailer. Tamo tipo o quê? Há 2 meses você não deixa eu ficar com o anel? O anel só fica com você. Porque o anel dele vai passar pro John. Só que tem 2 momentos do tempo. 2016 e 2026. Aí a pergunta que a gente pode se fazer é: será que o teaser mostrou só o passado? Só o comecinho? Porque às vezes os teasers das séries, ele pega o comecinho e mostra ali, e depois eles escondem toda a série. Porque a série, você consegue esconder nos trailers muito mais do que um filme. O filme você não consegue esconder muito, você fica meio à mercê ali de colocar as cenas do 3º ato, enfim. Mas eu acredito que vão ser essas 2 linhas temporais. Eu vi uma galera falando assim, o Jon Stewart, ele... meu Deus, ele tá há 10 anos como Lanterna Verde. Na verdade, não. Até porque a gente tá falando aqui de um treinamento, e não dele como Lanterna. E outra coisa, ele tem 30 anos, o Lanterna Verde, ele não é velho. Ele não é o Batman do Ben Affleck, né? Vamos ser muito sinceros aqui. Não, é o Cavaleiro das Trevas. O Superman tava no 2º ano como Superman, e aí de repente o Batman já tá lá no último gibi, que porra é essa? E a gente não sabe se o Jon Stewart vai estar com o Hal Jordan no presente, porque o que o Hal Jordan vai fazer? Tem uma investigação que se passa em 2016, em Nebraska, nos Estados Unidos. Essa investigação se reverbera até 2026. Então, aconteceu algo ali que o Hal pensou que fosse alienígena. As autoridades locais não confirmaram nada disso, não colocaram nada como confirmado. Talvez uma galera meio cética, mesmo no universo DC, cheio de meta-humanos. Mas aí, em 10 anos depois, algo que aconteceu há 10 anos atrás se liga, entende? Então aquela coisa meio True Detective mesmo. Você vai ver 2 linhas do tempo, né? Do True Detective é exatamente assim. É basicamente eles contando a série. Tem o depoimento dos 2 mais velhos e tem o flashback do que aconteceu há 10 anos atrás. Pode ser que seja isso. Imagina que possa ser isso, talvez, eles contando para os Guardiões. Olha, quando eu conheci o John, aconteceu tal coisa. Eles mostram as cenas do passado e a série se passa ali em 2016, mas ela vai se passar em 2026 também. Porque o Jon Stewart, ele vai ser o Lanterna da Liga. Ele vai ser o Lanterna Verde principal. Há 3 anos do Superman, no filme dele de 2025, é dito que ele começou a atuar como Superman. Então, tipo, 2023, 24 e 25, ou 22, 23 e 24. 23, 24 e 25, né? Porque o Superman, basicamente, no ano que ele tá ali no filme, é o 3º ano dele de atuação. É que nem o Batman do Robert Pattinson, né? Não tem um filme de origem, não é o 1º ano, não é o ano 1, é o ano 3 do Superman. O Superman já existe há 3 anos no DCU, no Man of Tomorrow vai completar 5, então esse ano completa 4, e o Jon Stewart existe desde 2016. Então 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Há 6 anos antes do Superman. Como o Guy Gardner surgiu antes também, entende? Alguns personagens surgiram antes, o próprio Hal Jordan e tal. E James Gunn fala, né, desse universo de meta-humano, que eles meio que já existem, esses personagens. Então, é bem provável que as cenas que a gente vê eles conversando com a xerife, coisas desse tipo, sejam cenas na linha do tempo do passado. Porque, que nem eu falei, quando você assiste o True Detective, e assistam o True Detective, a primeira temporada, que é uma série incrível, os 2 atores são incríveis, eles, no presente, contam a história do passado. A história se passa no passado, né? E você tem os depoimentos deles no presente. Então, provavelmente eles vão pegar o mesmo template e vão contar essa história. Nisso, no presente, o Hal não é mais o Lanterna Verde, provavelmente, no ano de 2026. Comenta o que você achou das fotos oficiais. O Jon Stewart, um casting visualmente perfeito, não tenho o que falar do ator, né, o Aaron Pierre. Eu acho que o Hal Jordan do Kyle Chandler vai surpreender muito, vai ser interessantíssimo ver ele treinando o John, ele com as farpas ali e a rivalidade com o Sinestro, sabe? Isso vai ser bem legal. A gente não viu o visual desses personagens ainda, né? Com o traje, essas coisas assim que são legais de ver. Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser um visual ali menos colorido possível. Assim, não é colorido, né? É menos verde, é um verde desbotado. Vai ser, provavelmente. Os Constructor não. Tipo, os Constructor você vai ver tipo igual você viu o Guy Gardner ali no filme do Superman. Mas o visual ali, o traje, vai ser uma coisa mais... aquele verde meio sem vida mesmo, sabe? E aí, é aquilo que eu falo. Outras temporadas você corrige isso.
Você fala, ó, beleza, na primeira temporada eles não tiram tanto esse uniforme verde meio sem vida, assim. Vamos deixar um verde mais vivo. Pra galera que tá reclamando que não tá verde, ó, tá verde aí? Será que dá pra ver? Tá verde? Minha cara tá verde? Deu pra ver? Tá verde aí o suficiente? Ou tem que aumentar um pouco o brilho? Tá no máximo o brilho aqui do bastão. Comenta embaixo aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.